começar agora mais uma aulinha da evangelização. Espero que estejam todos bem e se cuidando direitinho. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal, a importância de Moisés e da primeira revelação. Acompanhe com a gente essa historinha. Existia um rei no Egito que era chamado Faraó. Era como se fosse um deus. Ele conquistava muitas outras terras para aumentar seu poder. E numa dessas guerras, trouxe para seu país um povo inteiro. Eram os hebreus, para que servissem ao Egito como escravos. Os hebreus eram o único povo da época que acreditavam em um único Deus. Todos os outros eram politeístas. O politeísmo é a crença na existência de mais de um Deus ou divindade. Um dia esse rei deu uma ordem aos seus soldados para que matassem todos os filhos de hebreus que nascessem naquele ano, pois aquele povo estava crescendo muito e o rei Ramsés ficou com medo que eles se revoltassem contra ele. Sabendo dessa ordem, a mãe de Moisés tentou escondê-lo durante alguns meses, mas percebeu que isso não iria funcionar. Então ela teve uma ideia. Colocou Moisés dentro de uma cestinha com muito cuidado e soltou a cesta numa das margens de um rio para que a correnteza o levasse para um local seguro. O rio onde Moisés foi colocado era o mesmo onde a filha do faraó ia sempre banhar-se. Quando ela viu a cestinha, ordenou aos soldados que a trouxessem. Quando viu o bebê, decidiu adotá-lo e criá-lo como seu próprio filho, pondo o nome dele de Moisés, que quer dizer salvo pelas águas. Miriam, tia de Moisés, convenceu então a contratar uma ama de leite e sugeriu a tarefa para a própria mãe de Moisés, sem que a princesa soubesse deste detalhe. Dessa maneira, a mãe de Moisés ajudou a criar seu próprio filho e o ensinou aos poucos a conhecer e acreditar num Deus único, criador de tudo e de todos, assim como todos os hebreus. E assim, ele foi educado em ambiente palaciano, como se fosse realmente um príncipe. Mas um dia, Moisés, já adulto, foi defender um escravo hebreu que estava sendo surrado e, sem querer, acabou matando um soldado egípcio. O faraó ficou furioso. Moisés, então, se viu obrigado a fugir para o deserto para salvar sua própria vida. Ele foi morar em outro país e lá casou e viveu durante 40 anos como pastor de ovelhas. Ser pastor era uma profissão desprezada pelos egípcios e de príncipe ele passou a viver na simplicidade e com trabalho. Deus deu a ele uma oportunidade para viver com humildade e aprender grandes lições, pois ele tinha uma grande missão a cumprir. Em certa ocasião, Moisés levou seu rebanho a um monte e viu um arbusto em chamas, mas que não queimava. Intrigado, chegou mais próximo e ouviu uma voz que vinha de um espírito de luz e que falava da missão que estava reservada a ele. Disse que Deus iria auxiliá-lo a libertar o povo hebreu da escravidão no Egito. Então Moisés resolveu voltar ao Egito para conversar com o rei, que já era outro, pois sua mãe adotiva e o outro rei já haviam desencarnado. O faraó disse que não ia libertar os hebreus e, como punição, ainda ia aumentar o trabalho deles. Mas com a ajuda da espiritualidade, do seu conhecimento sobre energias e o conhecimento das leis da natureza, Moisés causou uma série de efeitos para forçar o faraó a libertar o povo hebreu. O faraó Ramsés só concordou quando seu filho morreu vítima de uma doença que Moisés havia previsto e alertado. Entristecido com a morte do seu filho e com medo, o rei cedeu e deixou o povo hebreu ir embora com Moisés. Porém, o faraó se arrependeu e mandou os guardas atrás deles. Chegaram nas margens do Rio Vermelho e Moisés conhecia o movimento das marés. Por isso sabia que conseguiriam atravessar para o outro lado com a água baixa em um determinado período. Quando os soldados egípcios os alcançaram, a maré já estava alta e eles não conseguiram atravessar o Mar Vermelho. Foram muitos anos vagando pelo deserto e Moisés criou várias leis para o convívio entre as pessoas, que ainda eram muito rudes e ignorantes.
Estas leis, porém, eram as leis humanas. Serviram para a época, mas foram mudando com os tempos até chegar nos dias de hoje. Com a ajuda de Deus, o povo foi vencendo as dificuldades do deserto até chegarem no monte chamado Sinai. Lá em cima, alguns espíritos esperavam para lhe dar um recado enviado por Deus e que deveria ser transmitido para o seu povo e toda a humanidade. O recado eram os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos representam as leis de Deus, que ao contrário das leis humanas, nunca muda. Ela continua sendo até hoje o roteiro das nossas vidas. Esta foi a primeira revelação de Deus para a humanidade, uma revelação de justiça, que ensinou às pessoas os primeiros passos sobre as leis divinas. Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Existe só um Deus, que é o Pai amoroso e justo, que nos ama igualmente. Devemos amar e respeitar o nosso próximo. Segundo, não falar o nome de Deus em vão. Não utilizar o nome de Deus de forma desrespeitosa, não jurar falso ou mentir em nome de Deus. Terceiro, lembrar de santificar o dia de sábado. O dia de sábado é uma simbologia. Significa que devemos ter momentos de oração. Quarto, honrar pai e mãe. As pessoas que cuidam de nós, nossos pais ou responsáveis, merecem nosso respeito. Temos uma família que é a necessária e a ideal para a nossa evolução. Quinto, não matar. Não devemos ferir ninguém, inclusive com palavras ou atitudes. Assim como a dos outros, não devemos tirar nossa própria vida. Devemos colaborar com Deus, não destruindo sua criação. Sexto, não cometer adultério. Adulterar é falsificar. Então, não devemos colar nas provas, não mentir, não trair a confiança de um amigo, por exemplo. Sétimo, não roubar. Não devemos pegar nada do que é dos outros, seja um doce no mercado ou um lápis de um colega. Oitavo, não prestar falso testemunho contra o próximo. Não inventar histórias nem fazer fofoca de outras pessoas, pois somos responsáveis pelas nossas atitudes e responderemos por elas. Nono, não desejar a mulher do próximo. Não invejar e não querer o namorado, marido, esposa de outra pessoa. Namorar com uma pessoa somente e ser fiel a ela. Décimo, não desejar qualquer coisa que pertença ao próximo. Não querer ter a casa do outro, as coisas que o outro tem, roupa, sapato, brinquedo. Não querer levar a vida do outro. Cada um de nós tem o que precisa, de acordo com as suas necessidades evolutivas. Essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu e Tia Valéria estamos preparando todas as aulas com muito amor e muito carinho, especialmente para vocês. Então, curtam, participem das aulas e até o próximo sábado. Até lá!